mostra o interesse de vocês. E só uns detalhes para a gente transcorrer esse curso aqui com mais conforto pra gente, né? É isso aí que vocês estão fazendo mesmo. Ficar mais longe um do outro. A gente é brasileiro, gosta de ficar junto, né? Hoje a gente vai ter que fazer um exercício aí de tentar ficar mais longe, né? E se alguém tiver algum sintoma, rinite, não sei. Então, se estiver espirrando, tossindo, peço favor de não vir para o curso, que o Toninho vai estar até à disposição depois na internet. E se alguém tiver uma pergunta, a gente tem o grupo também do WhatsApp, aí vão perguntando, né? Enfim, eu só não vou, enquanto eu estiver falando muito, eu só vou usar essa viseira aqui, porque senão isso aqui embaça, né? Muito o óculos fica ruim, mas depois eu vou colocar quando a gente for para o campo. Hoje, gente, o tema é escolha do local. Porque vocês vejam bem, um vinhedo, eu conheço vinhas de quase 100 anos aqui na região, né? Então é uma planta muito longeva. Você instala um pomar, você vai ficar com aquele pomar por muitos e muitos anos, se você fizer tudo certo, né? Ou tender ao certo, né? Até a gente costuma falar que a agricultura, a gente faz o melhor possível, né? O feito é melhor que o perfeito, porque a gente não vai conseguir 100% tudo redondinho, né? Se você for, mas a gente tende a fazer o melhor possível, porque num caso desse, como um vinhedo, que tem uma vida útil muito grande e que o custo de implantação do vinhedo é muito alto. 1 hectare de uva é mais de 100 mil reais nos primeiros 4 anos que você gasta, né? Porque tem um custo da condução, que é caro, tem que ser com madeira tratada, né? As mudas, né? Tem que ser muda de qualidade. E então a gente não pode errar na escolha, né? Que eu costumo até dar um exemplo que muitos, né? Vocês creem que não, que já estão mais no meio agrícola, mas muita gente vai instalar um pomar, né? E não tem essa postura de empreendedorismo, né? De um empresário que tem que ter um planejamento. A gente falou alguma coisa lá na introdução, né? Ou, como eu disse, vai lá, compra as mudas e depois enfia ela em qualquer lugar. Aí depois começa a dar doença, não produz o que tem que produzir, morre as mudas. Às vezes você não consegue, na região não tem os insumos que você precisa. Não, você vai precisar disso, mas aqui não tem. Aqui a gente está localizado numa região onde tem muitas opções. Mas às vezes não, a uva está indo lá pro centro-oeste do Brasil, né? Temos uva em Mato Grosso já. Às vezes você pega um lugar que você não tem alguns recursos, né? Então a gente tem que pensar em algumas coisas para instalar qualquer empreendimento, né? Até uma estufa de tomate você tem que pensar. Ainda mais um vinhedo que tem um custo de implantação alto e que tem uma longevidade alta, né? Então a gente tem que pensar. Aí quando você vai
implantar qualquer espécie, não é que você não, uma coisa nova e não tem muitos dados. A uva tem. A uva tem muita pesquisa já, bastante coisa, e ainda tem que fazer mais ainda, né? Que hoje a gente está aí exportando frutos, então você tem que atender ao requerimento do país aonde vai essas frutas, né? Tem aí uma gama de vinhos diferentes, né? A região sudeste agora despontando com vinhos bons. Então, veja bem, é diferente, né? Hoje não tem vinho ruim, vinho bom. Tem vinhos diferentes. Então, a gente tem que estudar. Então vai que você está... eu não sei o comportamento disso daqui, você gosta de sol, se aguenta vento, que tipo de solo. Uma coisa interessante é você se reportar a origem da espécie, né? Qual é a origem da uva? Pode falar. De que lugar do mundo que é? Oriente Médio? A região mediterrânea do planeta, né? A maioria das vites na região mediterrânea do planeta. Há algumas... Bom, a maioria ali na região mediterrânea. Qual que era a característica da região mediterrânea? Seco, né? E verão seco, né? A hora da colheita é seco, né? Não é isso? Aí vai lá o camarada lá, eu dou muita assessoria, né? Então, gente, cada coisa que eu passo, que você não imagina. Aí o cara vai lá pra Espanha lá e vê umas moitas lá no chão. Aquelas moitas ali no chão, aquele monte de moita no chão. Aí o cara vai lá na moita e tira um caixão de uva desse tamanho, né? Aí ele vai lá para a Serra do Mantiqueiro e quer fazer aquilo, né? Não, está cheio de pedra. Um dia foi um cara lá, já estava instalado, graças a Deus. Aí eu cheguei lá, estava cheio de pedra lá no chão. Falei, o que é isso? E a gente estava instalando ainda, tinha muita braquiária no chão ainda, né? E ele jogou um monte de pedra porque ele tinha ido para a Espanha. E lá era pedregoso e tinha umas uvas lindas, maravilhosas, tudo lá no chão. Daí ele tacou pedra lá também. Falei, cara, como é que nós vamos controlar o mato aí, braquiário, que a gente está controlando ainda? Então, lá, vamos lá, é seco, solo pedregoso, você olha assim no solo, parece que é solo ruim, né? Só que é diferente, né? Lá é um solo de origem calcária, né? Muitas vezes, algumas vezes, esse lugar, solo de origem vulcânica. Aí são solos com muitos nutrientes, né? Um pH mais alto. Eu vi uma vez uma reportagem na Alemanha, acho que foi uma uva, do lado estava pronta. Ele jogou um cascalho, pedras brancas, formando... Para aumentar a temperatura. Mas aqui já tem temperatura alta, né? Mas eu achei interessante. Ele cortava o cascalho mesmo, toda a pedrinha mesmo, lá na minha branca seca. Para absorver mais luz e aumentar a temperatura. Mas aqui não, aqui é úmido e estava com braquiária ainda. Tava a braquiária vindo. Sabe por quê? Porque ele quis instalar logo, né? Falei, aqui não dá, cara. Vamos trabalhar aqui uns 2 anos antes. Não. Mas tudo bem. Então, seco, estou falando lá do Mediterrâneo. Seco, você colhe a uva na época mais seca do ano, né? Porque no inverno que é úmido, que chove, que neva, né? Nutrientes ali, muitas horas de luz na primavera e verão, né? Muito mais horas. Esse aqui eu acho que eu já expliquei para vocês, né? Do planeta lá. Não sei o que eu vou nos lugares, eu nem sei o que eu falei para quem.
Vocês entendem por que é luz, né? Você fala assim, luz. Você, nós estamos nos trópicos, aqui tem muito mais luz. Não. Aqui tem menos luz do que na região de origem da uva, né? Vou mostrar para vocês aqui. E vocês sabem que a luz tem a ver com fotossíntese, né? Porque nós, os animais, são organismos consumidores. Nós consumimos, para a gente ficar vivo, nós consumimos outros animais e vegetais. Então, nós somos organismos consumidores. As plantas são organismos produtores. Elas produzem o próprio alimento pela fotossíntese. Fotossíntese. Síntese é produção. Foto com luz. Então, a planta produz o próprio alimento através da energia do sol, mais a água, nutrientes do solo. Numa forma simplória é isso. Sol, água e nutrientes do solo, juntos os dois, produz várias moléculas de alimentos para a planta. Aí as plantas produzem e nós consumimos. Algumas plantas mais eficientes, né, com pouca luz, conseguem produzir os alimentos, né? Agora a uva não é uma dessas, é uma que tiver luz, bastante luz, ela vai produzir bastante alimento. E um dos alimentos é açúcar, né? Açúcares. Então você veja bem, nas regiões lá de origem dela, lá do Mediterrâneo, o verão lá tem mais de 17, 18 horas de luz, né? E nós aqui, o máximo que a gente vai ter de luz aqui na nossa região é umas 13 horas de luz, né? Quer ver, ó? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui. Esse aqui é o Equador, tá? Equador. Então, a nossa região amazônica, né? A Amazônia tá lá no Equador. Nós estamos mais ou menos aqui, assim, né? Mais ou menos, né? Então, gente, aqui. Então, Equador, Polo Norte, Polo Sul. Vocês viram lá que no Polo Norte tem 6 meses de sol e 6 meses de escuro? Né? Por exemplo, aqui no Canadá. No Canadá não tem aquele maple, aquele melzinho que o pessoal tira das coníferas. Imagina só uma planta, cara. Aquela conífera lá com, vamos lá, 4 meses de luz. Fotossíntese, faz tanta fotossíntese, que a seiva dela vira um mel. E ela tem que fazer a seiva dela, depois eu vou explicar o que é a seiva. A seiva é como se fosse o sangue dela. Tem que ser um mel, porque ela fica 30 graus abaixo de zero. Então o ponto de congelamento tem que ser bem alto. Então é uma estratégia de sobrevivência. Então ela faz tanta fotossíntese, tanto que fica um mel a seiva, para ela sobreviver àquelas condições. Lá no Canadá, os 4 meses de luz, não tem noite.
Você vai dormir, você olha a hora e vai dormir. Mas é luz, é sempre luz, né? Até que você vai para o Polo Norte, é 6 meses de luz, 6 meses de escuro. Uma vez eu fui para Santiago aqui, Santiago do Chile. Tava lá, era 21 horas, em novembro. Mas solzão, cara. Não falo que os vinhos chilenos são bons, mas eles são bons porque você colhe no seco, né? Que lá o verão é seco. E é muito fotossíntese. Aí a planta produz bastante fotoassimilados que vai para a baga. Né? Então até agora os melhores vinhos, antes, os melhores vinhos eram os europeus. Aí quando falava isso na década de 90 até 80, quando falava de vinho sul-americano era porcaria. Vinho argentino, chileno, é tudo porcaria. Era só os vinhos europeus. Aí depois os sul-americanos começaram a despontar como bons também, porque no Chile tem bastante luz também. Que eles falavam assim, que nunca vai ter vinho bom porque não tem luz. E colhe na época de chuva. Então nunca vai ter um vinho preste. Então, 9 horas da noite, não era noite, né? Era como se fosse umas 4 horas da tarde. E anoiteceu umas 10 horas da noite. Né? Então, luz. E daqui a isso a planta lá, fazendo fotossíntese, e vai tudo pro cacho, né? Não é isso? Pro cacho e a seiva também, que fica ali até chegar o inverno. Aí fica mais doce também. Aí depois os vinhos sul-americanos com as tecnologias foram estudando. Mas daí do sul-americano era bom e do Brasil horrível, sempre horrível. Aí depois estudaram, né? Para colher vinho a uva no inverno. Aí hoje também até vai quebrando os paradigmas, né? Os pesquisadores vão estudando, vão analisando, por que é bom, por que não é. Aí hoje a região sudeste ganhando aí medalhas de ouro, de prata nos grandes concursos do mundo, né? Mas porque vai estudando. Por que é bom? Por que é ruim? Aí tem a tecnologia que vai inserindo aquilo que falta, né? Que ele falou lá das pedras brancas, né? Em agricultura orgânica, principalmente agricultura biodinâmica, que é acima da orgânica, tem lá uma parte lá, vai gear. Aí o pessoal joga sílica, né? No biodinâmico é pouquíssimo. Usa vários conceitos lá. E no orgânico lá você faz uma adubação com sílica, né? Que a sílica reflete a luz, otimiza a luz, papapá. Mas tem uma historinha da sílica, depois a gente conta, né? Potássio também, a gente usa isso também quando está muito frio, né? Potássio está muito correlacionado à doçura, né? Açúcar, né? Protege as plantas. Então, a gente tem que conhecer o mecanismo das plantas, conhecer o ambiente, para você poder inserir alguma ação para mudar aquilo a seu favor. Pois não? Que nem a gente está falando dos determinadas regiões, né? Como as plantas se comportam nessas regiões. Deixa eu perguntar para você. Vamos supor que eu trago uma muda de uva lá do Chile. Trouxe ela no carro comigo. Ela vai se comportar aqui como ela se comporta no Chile. É isso? Às vezes no primeiro ano ela vai ficar assim meio... Aqui no Chile, o Chile não é muito problema, porque a nossa primavera e verão não é muito longe uma da outra. Às vezes dá alguns probleminha a mais quando você compra coisa do hemisfério norte. Porque lá, quando é inverno lá, aqui é verão. Aí no primeiro ano,
a planta vai ficar meio assim, ainda mais essas plantas que tem período de dormência. Traz no gene dela, na característica dela. A genética dela, você não vai mudar. Você não vai, o ciclo dela, que muitas vezes no primeiro ano, ela vai ficar meio bamba. Mas você pode ter certeza, é muito mais fácil você trazer uma planta de um lugar desse para cá do que levar uma planta daqui para lá. O que acontece? Tem uma conhecida minha, ela foi para a Itália e trouxe... Então, a Itália daí é hemisfério norte já. Aí, enquanto ela está dormindo lá, aqui está acordando. Se ela estivesse acordando lá, aqui vai estar dormindo. Então, às vezes você põe numa estufa, você vai levando ela no primeiro ano, ela vai ficar meio maluca. Ela trouxe uma parcela, né? O nome é frango. Ela diz a uva que chama Baco. Não sabe o nome da uva, né? Ela falou que chama Baco. E ela plantou. Só que quando foi esse mês passado, o que aconteceu? No começo do ano, ela caiu todas as folhas. Quando foi mês passado, ela começou a brotar sozinha. Ou seja, acordou. Agora eles estão lá na primavera, né? E a gente está no inverno. Agora vai entrar no verão lá. Vai entrar no verão. Então ela tá ainda no ciclo de lá. E pode ser que depois ela se altere? Sim, aí ela vai se adaptar aqui, com certeza. Entendi. Se ela não morrer, né? Porque vocês vão entender isso sem ser o próximo modo o outro. Que eu vou mostrar a fisiologia da planta. Sim. Que tem uma hora que ela está vegetando, depois ela começa a querer dormir, depois ela dorme, daí quebra a dormência dela, ela brota e começa tudo de novo. E isso tem muito a ver com reserva na madeira. Então, por exemplo, se ela está lá, chega aqui, cai a folha e ela não tem reserva, aí ela não tem força para acordar de novo. Então, por exemplo, uma estratégia, né, que poderia melhorar um pouco é levar para uma região mais fria. Aí daí ela vai se adaptando aos poucos. Mas no final ela vai ficar com o ciclo daqui. Ela não vai ficar sempre, não. Ela vai demorar um pouco, né? Pelo menos um ano se ela não morrer. Então, quando for trazer material de fora, primeiro, obedecer todas as normas quarentenárias. Por quê? Principalmente em material de propagação vegetativa. Você pode trazer muita doença. De repente tem algum patógeno, alguma praga que lá não tem problema, por causa de clima brusco, quente, frio, seco. Aí chega aqui nos trópicos, úmido e quente o ano inteiro, aqui pode gerar um problema seríssimo. Então, em primeiro lugar, obedecer às normas quarentenárias, né? E uma das questões de quarentena é você pegar um material desse e deixar isolado numa estufa, de preferência um lugar que não vai ter enxurrada. Por exemplo, você está lá em cima. Não, você não vai fazer estufa lá em cima, você vai fazer aqui. Porque às vezes você vai irrigar, pronto, já escorreu tudo aqui, já... Um lugar que não tem problema de escorrimento de água. Fica lá olhando ela lá. Mesmo se você não vai obedecer as ordens, a quarentena legal, pelo menos você tem que fazer a sua quarentena para não botar em risco a sua propriedade, os seus vizinhos e o seu país, né? Você pode trazer problemas seríssimos para cá. E um exemplo da castanha, aqui no Brasil, por enquanto, não temos pragas e doenças que em outros grandes produtores têm. Isso nos coloca numa situação ótima, porque nós podemos exportar para eles, porque nós não temos esses problemas aqui. Agora, se ficar trazendo material de lá, daqui a pouco vai ter aqui também. Aí vai tirar a oportunidade de negócio nossa. Igual a história da lixia, né? Sim. A lixia foi, o ácaro da erinose lá veio e muda. E olha o problema que deu, né?
Aí esse negócio de ficar trazendo o material, se trouxer escondido, que já é errado, pelo menos tenha consciência de fazer uma quarentena na sua propriedade. Desinfeta o material, né? E deixa ele ali, pelo menos. Só para ter de informação, essa planta que ele trouxe, ela está brotando fora de época. Se você forçar a poda dela, para ela não perder energia... Não, é pior, porque daí se você forçar a poda, aí que ela vai querer brotar. Então, vamos entender o raciocínio. Que mês que ela trouxe? Ela trouxe ano passado. Mas que mês? Não sei te dizer agora. Bom, Você que já faz um ano que tá com ela. o negócio é o seguinte, se ela trouxe, deve ter sido quando a planta estava em dormência lá, né? Sim. Então, veja bem, ela vai estar em dormência lá, vai começar a dormência lá em outubro, novembro, né? Vai que ela trouxe, é dezembro lá, tá dormindo lá dezembro, tá dormindo em dezembro. Aí ela trouxe aqui, maior calorão, né? Aí ela vai brotar. E outra, ela vai brotar e aí ela já recebeu. Não, peraí, era em dezembro, ela tá dormindo, né? Dormindo lá. Aí trouxe aqui, em dezembro. Aqui você tá colhendo a uva já, né? Aí ela já recebeu o estímulo lá e ela vai começar. Ela vai brotar e produzir. Então, você vai colher uva em março, mais ou menos. Ela começa a brotar antes da hora, né? Não, na verdade, bem depois da hora, né? Então, ela em maio já estava brotando. Enquanto todo mundo está entrando em dormência, que seria, você dizer, outono, ela estava brotando já. Isso. Entendeu? Para ela não ser que ela trouxesse, colocasse, hidratasse a parcela. Mas se fosse em dezembro, daí ele hidratava, brotava e vai produzir em março. Muita gente produz, viu? Acho que 2 graus, e quando a gente saísse do inverno aqui, em agosto, que era quando plantar uva, em setembro, plantava, poderia ser que ela... outra estratégia é botar em câmara fria, dependendo da época que ela vai, que ela trouxer, né? Pergunta que mês que ela trouxe. Porque dependendo da época, a estratégia é diferente, né? Se ela trouxe em dezembro, não vejo muito problema. Mas em dezembro não é para plantar, né? Ela vai estar no meio de... Não, mas se ela está dormindo, não interessa a época que interessa o ciclo que ela está. Sim. Né? Se ela está dormindo, você já planta, planta ela. Nem tem que colocar em câmara fria, nada. Né? Agora o ruim, sabe o que é ruim? Se ela trouxesse em março para cá. Ou, por exemplo, se ela trouxesse em fevereiro, janeiro, fevereiro. Porque daí o que ia acontecer? Olha, aí é horrível. Se ela trouxer em dezembro, tem 3 meses ainda para ela expandir a folha. Agora, se ela traz em janeiro, fevereiro, que lá é inverno, ela está dormindo ainda, aí é ruim. Porque daí o que acontece? Ela vai começar a brotar, aí a folhinha está pequena ainda, gastou energia da madeira, e aí ela recebeu o aviso do sol que é para ela dormir de novo, daí cai a folha, aí ferrou. Aí era legal colocar em câmara fria e colocar no campo só depois do dia 21 de junho. Então depende da época que vem de fora. Aí a estratégia é diferente. Até dezembro não tem problema plantar. Aí depois é ruim. Porque daí não dá tempo de expandir a folha. Daí cai a folha de novo sem jogar a reserva para madeira. Mas vocês vão entender isso direitinho, eu vou explicar todos os passos disso daí. Mas daí tem que saber o mês direitinho. Quer falar alguma coisa, Zé? O senhor vai trazer o Dotachon? Não? Então tudo bem, então. Bom, gente, então, vocês entenderam esse negócio de luz? Aqui no Equador, é o ano inteiro, 12 horas de luz, aí o sol, né,
Vamos falar um sol. O sol está aqui. Na verdade, o planeta é meio torto assim, mas tudo bem. Aqui, 12 horas de luz o ano inteiro. 12 horas de noite, 12 horas de luz o ano inteiro. No Polo Norte, quanto mais indo para os polos sul e Polo Norte, o inverno e o verão vão ficando com mais horas, né? Por exemplo, aqui 13 horas no verão de luz. Aqui 17 horas de luz no verão. Até chegar a 6 meses de luz. Então, quanto mais... E no inverno também. Aí o inverno fica mais longo e o verão fica mais longo. À medida que você vai descendo ou vai subindo. Vocês entenderam isso? Você viu a questão dele? A gente tem que entender isso. Porque senão você não sabe o que. Você tem que entender isso e tem que entender o comportamento da planta em cada época do ano. E por que ela se comporta daquele jeito em determinada época do ano. Mas isso é um assunto para o próximo módulo. Mas eu estou falando isso que é importante a gente conhecer as características particulares até da propriedade. Às vezes tem uma propriedade vizinha. Aí na minha propriedade o ovo vai bem e lá não. Por quê? Por muitas coisas. Muitas questões. Solo diferente. Vento. Luz. Eu tenho uma árvore aqui, uma construção. Por muitos motivos, né? Lá tem... Aqui não tem muito problema com geada, né? Lá a gente tem assim... Um lugarzinho, aí do lado não ia. Chuva de pedra, isso eu não sei explicar porquê. Chuva de pedra, tem lugar que cai mais granizo que o outro. Aí é a região perto. E uva e granizo a gente tem que perceber bem essas questões, né? Entenderam esse negócio de luz aqui? Outra questão. A uva lá numa região seca. Aí você traz para cá na região subtropical do planeta, né? Aqui, eu vou falar para você, cara. Os melhores agrônomos do mundo são os brasileiros, você sabia? Você sabia quem trabalha naquelas indústrias de fruta lá no Chile? Produz maçã, uva, kiwi, você sabe? São agrônomos brasileiros, só para vocês ficarem sabendo. Porque lá é muito fácil produzir fruta, né? Plano, solo de origem vulcânica, riquíssimo em nutrientes, água de irrigação dos Andes, de degelo dos Andes. Você colhe na época seca do ano, fácil. Agora aqui, solo ácido, pobre em disponibilidade de fósforo. Olha o que eu estou falando. Pobre em disponibilidade de fósforo. Depois a gente discute isso. Chuva na época da colheita. Então a gente tem que se virar nos 30 aqui. Né? Então a gente tem que trabalhar com algumas variáveis para poder contornar essas questões que na região de origem algumas coisas a gente pode mudar. Agora tem coisas que não dá para mudar. O que não daria para mudar, por exemplo? Se o solo está ruim, a gente consegue corrigir o solo, né? O que não dá para mudar? O sol, não. Hã? O sol. O sol é complicado. As questões climáticas, né?
Mas era com branquite, sombrite, dá pra controlar. Não, mas você não aumenta horas de luz. Aí você vai ter que colocar a lâmpada, aí fica caro. Oi? Um bom dia pra vocês. Até amanhã. Vamos pro outro curso. Disposição do plantio de formar a parede. Depois, A gente pode, em alguns lugares, com a disposição, eu posso otimizar o sol, né? Eu ponho norte-sul, aí de manhã bate num lado e outro à tarde bate no outro lado. Mas tem lugar que não dá pra fazer isso, né? Por causa da topografia. esse sítio agora aqui, essa posição. O sol tá nascendo aqui, né? Tá legal. Não, a gente não fez atravessado assim, porque pesquisou com o declínio do terreno ia gerar uma erosão. Tá vendo? É isso? Olha o que eu falei. Em alguns lugares daria pra você. Viu, mas não é sobre isso, quer dizer que tem alguma. Seria o correto essa posição? Mais para norte-sul. do terreno, mas Veja bem. qual seria A gente, o que eu falei no começo da aula? A gente faz o melhor possível, né? Agora, o que é pior? Eu ter pouca luz ou eu não ter solo? Eu vou ter que analisar. Agora, eu falo uma coisa para você. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você não pode deixar o solo nu nunca, ainda mais em fruticultura, né? Você pode deixar o solo coberto, né? Aí daria para você fazer até morro abaixo, se o solo tiver coberto, e com outras intervenções para diminuir a velocidade da água, aumentar a infiltração da água no solo. Mas a gente tem que analisar se é possível. posição ao sol mesmo, né? Ela, e às vezes ela sombrear demais ou não, né? Dependendo da parede. Dependendo da... Por exemplo, o Y tanto faz, né? Tanto faz, não vai ter muita diferença. Agora, se for espaldeira, daí tem bastante diferença. Agora o Y não. Tanto faz. Se o sol tá assim, ou se o sol tá assim, não vai ter muita diferença. E veja bem, olha que a gente tem que prestar atenção. Estamos falando de sol, né? Em junho, no inverno, o sol ele tende para o norte. Então ele faz isso aqui, nasce aqui e morre aqui. Aí vai vindo julho, agosto, setembro, dezembro, ele tá pino, né? Aí ele nasce e morre. Você tem que ver isso também. Aí no inverno, então no inverno é a época que tem menos sol. Mas no inverno não tem problema, porque a planta tá dormindo mesmo, não tá fazendo fotossíntese. Aqui tem a segunda porta. Tá. Eu tô falando o ciclo normal, tá? Então vamos nos ater ao ciclo normal. E essa quebra de passar produto para quebrar pelo vapor? Seria outra? Tem que fazer também. Não passa um produto para dentro das coisas. Tem que fazer também. E no orgânico dá para fazer também. Com outras coisas, né? Quer ver? Eu estava lendo o livro do Sérgio ontem. Quer ver que ano que foi mesmo? 1927. 27. Mais ou menos essa época, 1930. Em Ferraz de Vasconcelos era o berço da uva Itália. Eles produziam uva Itália, produzia maçã. Ali de Ferraz de Vasconcelos, perto de Mogi, as frutas que saíam de lá, na época, né, eles falaram que era no mesmo nível das frutas da Argentina, né?
Alguns aqui eu lembro que quando eu era criança, eu só comia maçã quando eu ficava doente. Era uma maçã que vinha enrolada num papel roxo, que era maçã da Argentina. Não tinha maçã aqui no Brasil. A não ser em Ferraz de Vasconcelos que tinha. O cara lá, o Pelete? Polete trouxe o material da Europa, aclimatou aqui no Brasil e produzia aqui. E na época ele já fazia quebra de dormência. Usava, muitas vezes usava alho, naquela época. 1930, na década de 30. Tem muitos desenhos que eu vi lá de maçã adensada, ele já fazia. Né? Que nem o pessoal fala assim, esse mundo ninguém cria, o pessoal copia, né? Então era coisa que ele fez agronomia na Itália, né? Estudou lá, e então aqui eles já faziam muita coisa. E já usava quebra de dormência, usava ácido giberélico, na década de 30, aqui. Mas tem que quebrar a dormência, porque eram plantas com muita exigência de frio. Né? Ele foi aclimatando, depois foi criando outras variedades que precisam de menos frio. Esse negócio de frio, depois eu vou explicar o que é. Ele precisa de frio para brotar a gema, porque senão não brota. Então tem isso também. Quando você vai trazer algum material de outras regiões, às vezes lá tem um inverno lá de 2.000 horas de frio. Aí você traz aqui, não vai brotar nunca. No primeiro ano ela brota, porque já recebeu o frio lá. Aí depois não vai brotar, porque aqui, quantas horas de frio que vocês têm aqui? Frio abaixo de 10 graus, abaixo de 7,2 graus. Não está tendo muito não. Então, agora não tem inverno, mas agora tem frente fria. O inverno começa amanhã, né? Hoje, sei lá. Acho que é hoje que começa o inverno. Hã? Hoje, né? Hoje, né? Hoje. Então tem que ver, é uma planta, a região mediterrânea do planeta, né? Que seria por essa daqui, né? Mais ou menos, não. Aqui, mais ou menos, né? É frio. No verão é quente, mas no inverno é frio. E essas plantas de clima temperado, que derruba folha no inverno, essas são de lá, precisa de um frio. Ou alguma coisa que substitua o frio. Só que essa alguma coisa que substitua o frio, você tem que ver se da sua região dá para fazer também, né? Por exemplo, lá no Nordeste, o pessoal, o que é o frio? O frio é um estresse. O frio é um estresse que a planta passa, acorda para acordar, para inchar a gema. Aí você pode substituir esse frio por déficit hídrico, por químico, estresse químico. Por exemplo, aqui na nossa região, hídrico já não dá para fazer, porque chove. Lá no Nordeste, dá para fazer déficit hídrico, estresse hídrico. Só tira a água, porque ela é só irrigado. Então, você quer dar um estresse hídrico, você tira a água. Agora aqui, que chove, aqui não dá para fazer. Esse problema do excesso de água é sério. E com plasticultura, o investimento aumenta, né? Mas não dá para cortar uma parte da água que vai para a uva, dependendo da topografia do terreno? Então, tem duas questões, né? Até dá, né? Dependendo da topografia do terreno e se for coberto. Né? Que nem lá a gente tem um vinhedo lá que toma conta, o da braquiária lá, que depois acabou porque é para fim turístico, então colocou grama, né?
em tudo, só no um pedaço que está sem grama. Então, veja bem, tem a grama, São Carlos, né? As linhas dos vinhedos e coberto. O ano passado choveu pra caramba, não choveu? E tá uma declividade o quê? De uns 20% mais ou menos, 20, 25%. Entre 20 e 30%. Não muito, né? A gente tem que irrigar. Porque a água não chegava ali. Então, dependendo, mas olha só as intervenções. Quantas intervenções, né? O túnel e a grama. E a gente já tinha feito um trabalho antes da grama de adubo verde, subsolagem. Então tá infiltrando bem. Mesmo onde tem a grama, porque geralmente se tá com a grama direto, não tá, o que vai acontecer? Já tá pilado, a grama já forma um colchão ali, daí a água não infiltra, a água vai escorrer. Você vai ver que é muito particular a coisa. Não é porque você vai num lugar que tem grama e que acontece isso, que você vai lá e vai tacar a grama também. Veja bem, a gente fez um trabalho antes para aumentar a infiltração de água. Então chovia, infiltrava ali e estava coberto, e onde era a linha da uva não ia água. Mas é uma particularidade de lá. Não é porque você vai fazer isso no seu solo que vai dar certo também, entendeu? Isso que eu quero que vocês fiquem atentos, gente. Muito atentos. Porque aqui na nossa região a gente tem uma gama diferente de tipos de solo, que tem um comportamento totalmente diferente um do outro. Né? Às vezes um espaçamento entre linhas dá uma diferença. Então a gente tem que conhecer os fundamentos, conhecer os mecanismos, ver qual que é o meu objetivo e passar pelo meu bom senso e tecnologia e fazer o seu modelo. Não é porque você viu num lugar que vai dar certo em todos os lugares aquele modelinho, não. Graças a Deus, né? Senão a gente não tinha emprego, né, Fabinho? Se fosse tudo igual, né? É que nem o Dória. Mas pra que agrônoma de casa agricultura? Tá tudo na internet. Tá. Vai. Até o fiscal, ele quer que fiscalize as coisas pela internet. Imagina o cara, o dono lá da estufa de sítio, cheio de doença, ele vai filmando lá e o fiscal lá do escritório dele olhando, fiscalizando. Bem a noção? Pra acabar tudo mesmo. Nossa, até esqueci o que eu tava falando. Ele deixa ele desligado, né? Hã? Me irritei agora. Não, mas é que ele não pode. Dá pra mecanizar muita coisa, mas acho que a questão. Dá pra mecanizar, dá pra informatizar, mas. A necessidade de ir ao campo e ver isso, acho que isso não vai ter máquina que vai substituir. Espero que não tenha. Ainda mais nós, gente, que nós estamos numa região subtropical do planeta. Às vezes chove, faz frio, faz calor, vento, tudo num dia só. Tem ano que é um jeito, tem ano que é outro jeito. Tem ano que tem mais frio, tem ano que tem menos frio. Então você tem que se virar nos 30. Tá acostumado a fazer de um jeito. Eu faço tantas pulverizações, podo na terceira lua cheia, lua nova de julho. Às vezes tem um ano que é diferente. Aí você tem que adaptar, você tem que ficar olhando para a planta, olhando para o clima, ver o que aconteceu, rezar, prever algumas coisas e estabelecer um manejo para aquele ano. Não dá para seguir, isso que eu falo assim, não dá para seguir cartilhinha. A gente tem que fazer o máximo possível, né? Você sistematizar, planejar, mas você não pode ficar bitolado naquele negócio ali. Só porque eu fiz o outro ano, o vizinho foi assim, eu vou fazer igual. Não dá. Tem ano que muda.
Não teve aquele 14 lá que não choveu? Aí já tem outro ano que chove no inverno, chove no verão, gia, não gia, cai pedra. Então a gente tem que intervir. Cada ano fazer alguma coisa diferente. Esse ano, né? Vou dar um exemplo para vocês. O ano perfeito que foi esse ano, né? Na hora que eu tô falando do caqui agora, tá? O caqui fui eu. A hora que tava amadurecendo o caqui, ficou seco, parou de chover. Choveu bastante na hora da brotação, da vegetação. Aí a hora que eu falei assim, que beleza, hoje eu vou trocar o meu carro esse ano. Tava programado para exportar, né? A gente ia mandar caqui para o Canadá e para Inglaterra, tudo bonitinho. E, o ano, como é que é isso? O ano retrasado foi a crise, que ninguém tinha dinheiro para comprar fruta. Aí o ano passado choveu demais. Aí foi de ruim para doença, mas esse ano tava perfeito. Tudo certinho, né? Porque na hora de colher não choveu muito, né? E tava tudo chique, cara. Aí veio essa pandemia aí, né? Fechou os aeroportos. Não dá pra mandar nada pra lugar nenhum agora. Agora tu não pode mandar. Não posso mandar nada pra lugar nenhum. Aí o que eu fiz? Pra diminuir o prejuízo, eu desidratei a fruta. Né? Depois eu vou dar de sobremesa pra vocês comerem. Aí, sem Covid. Né? Mas eu tenho pouco, né? Tem gente que colhe 500 toneladas. Eu colhi 30 toneladas. Mas tem gente que colhe 500 agora para desidratar. 500 daí não dá, né? Aí, fazer o quê? As escolas, né? Pessoal que entregar para merenda escolar também. Aí quando dá tudo certo, vem um negócio desse. Silvana, pensando nisso, a pessoa antes de começar, ela já tem que ter noção da saída ou ele pode começar e correr atrás? Saída que você fala vender, né? Isso, o cara vai montar. Não! Mas ok, sem nada. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. A primeira. Acho que eu dei uma comentada nisso na introdução, né? Essa é a primeira. Antes de implantar um vinhedo, principalmente para a uva. É que isso aí é assunto agora. A uva, você tem uva para mesa, uva para vinho, vinho fino, vinho comum. Para mesa, você tem a uva fina, você tem uva sem semente, você tem uva com semente, fina e rústica. Tem as uvas híbridas, tem o suco, tem uva passa. Olha quantas possibilidades. E dependendo das condições de solo, de clima, você tem porta-enxertos diferentes mais adequados. Se você usar porta-enxertos diferentes, você tem uma ideia. Muda muita coisa na planta. Dependendo do porta-enxerto que você usar, às vezes dá 1 mês de diferença de colheita. Então olha quantas possibilidades que você tem. Aí você fica assim, perdidaço, né, cara?
Então, você tem que primeiro estabelecer o seu objetivo. O que eu quero com o meu vinhedo? Eu quero produzir suco orgânico, né? Tá, então tá bom. Aí quando você fala orgânico, depois a gente vai estender mais esse assunto, tá? Orgânico, ele parte da premissa de um equilíbrio ambiental e da saúde plena da planta. Para eu ter essa condição, esse assunto desse módulo é de suma importância. Porque você tem que escolher muito bem o local. E veja bem, no orgânico, eu tenho algumas restrições. Eu não posso usar muitos adubos. Eu não posso usar algumas moléculas. Tem molécula que pode, mas a maioria das moléculas que se usa no convencional não pode usar. Então, quando eu vou fazer orgânico, então daí eu já tenho que pensar numa cultivar mais rústica, mais adaptada àquela região. Aí eu tenho que estudar quais os materiais mais rústicos que eu tenho, adaptado à minha região, qual o porta-enxerto melhor e que tenha as características comerciais para eu fazer o meu suco, ou para mesa, ou para vinho, né? Então, no orgânico, esse assunto de hoje você tem que ter mais dedicação na escolha do local e das cultivares mais adaptadas. Tem que ser o mais rústico possível, mais adaptado possível, para ela ter saúde. É que nem eu pegar um esquimó e colocar para morar em Belém. Ele vai ficar meio doente. Ou pegar um baiano e levar para o Canadá, assim. Se bem que o Canadá a pessoa só fica dentro de casa com ar-condicionado, né? Ou embaixo da terra. Mas, assim, se ele fosse para trabalhar, né? Porque o esquimó anda, né? Vai caçar os ursos polar e tal. Mas se o baiano lá caçando os ursos polar, acho que ele vai ficar meio doente, né? E não vai adaptar, né? É a mesma coisa. Você tem que pegar uma que já está meio adaptada a essas condições, né? O mais rústico possível. E ver na minha região, o que mais doença que dá lá? Essa doença. Aí vê aquela cultivar que é mais resistente àquelas condições. Que jeito que é meu solo? Ver o porta-enxerto adaptado àquelas condições, né? E ver se o porta-enxerto é compatível com a copa, né? Nossa. Então, no orgânico, essa escolha a gente tem que pensar, repensar. É que nem arquiteto, né? Eu costumo fazer essa correlação de um agrônomo bom e um agrônomo. Por exemplo, você faz uma casa, você manda um engenheiro civil fazer a sua casa. Aí você entra na casa, a escada está muito íngreme, você não tem lugar para colocar móvel. Agora você manda um arquiteto ou um engenheiro mais especializado na área da arquitetura, você tem que se ver lá dentro da casa. A casa tem que funcionar.
né? Com as pessoas lá dentro, o que elas fazem? A mesma coisa do pomar. Você tem que se ver dentro do pomar. Qual que é o tamanho da minha máquina? Qual que é o modelo do meu pulverizador? Eu tenho um pulverizador de turbo, de barra. Eu vou fazer manual. Tem muita, mas muita gente, mas muita mesmo, principalmente em vinhedos pequenos, né? Aí você pergunta pro cara: você vai mecanizar? Não, é pequeno. Não, mas você tem certeza? Eu tenho certeza, não vou mecanizar. Né? Aí dependendo do espaçamento que você faz, aí não dá pra você colocar a máquina lá dentro. Ah, então tá, mas eu quero o máximo de muda possível. Pode fazer, aí você faz 2 metros. 2 metros entre as linhas. Aí ele planta no começo de boca, as plantas tão pequenas, né? Aí as plantas vão crescendo, vai aumentando o serviço, aí não acha gente. Nossa, tem que mecanizar, mas daí agora não entra aí. Não entra a máquina aí. Então vai ter que tirar uma linha, Mas eu falei. Máquina nem solda também, que impede também a entrada de luz. Não, em espaldeira, até que depende, se você conseguir colocar, 2 metros de boa. Porque de manhã você bate de um lado, à tarde bate do outro. O ruim é sentido leste-oeste, né? Porque daí o sol fica aqui em cima, aí os cachos ficam sempre na sombra, né? A maior parte do ano. Aí dá problema. Mas vocês estão sentindo o draminha? Que cada casa é uma casa? Aí chega lá no meio do caminho, o cara resolve. Então, mas por quê? Porque ele não tem noção. Quantas pulverizações tem que fazer? Controle de mato que tem que fazer? Oi? Desculpa. Então, esse programa aqui, esse é o último, né? Que eu acho que devia ser o primeiro módulo, porque daí a pessoa desiste de uma vez e vai embora. No custo, né, de produção, no custo, umas planilhas que a gente vai montando, você tem uma noção. Quantos dias homem que você gasta? Aí o cara vai falar, eu vou ter que mecanizar mesmo. Né? Um exemplo prático no nosso lá, né, no meu pomar lá, nós temos umas 1000 e poucas plantas, né, de atemoia. Aí lá é marrão, lá não dá para mecanizar mesmo. Só se usasse um burro-jet. O drone, cara, meu sonho de consumo é um drone, cara. Pessoas tivessem um drone, não, até para colheita. Vinha o drone, pegava a caixa de 30 quilos, levava lá na caminhonete. Aí meu marido não tinha que levar 30 toneladas nas costas. A empresa chama Eleva. Mas é caro, não é? Dá para você comprar via financiamento que abriu agora o Plano Safra, Inovado, Motor Frota, esses novos. Mas carrega 30 quilos? Até 1000. E essa empresa Eleva, ela estava fazendo a pulverização. Sim. Ela queria homologar, mas aí deu um problema com a questão da aviação agrícola, né? Que achou que ia perder espaço. Mas já tem a questão, o pulverizador deles era para 1000 litros. Então, tu imagina. Mas quanto custa um trem desse? Não é só para grande produtor? De repente uma cooperativa de produtores, né? Uma coisa interessante. Uma cooperativa compra e usa, todo mundo usa. É o meu sonho de consumo isso. E vai ter que ser assim daqui para frente. Não sei se vocês acompanharam o Plano Safra que vai ser lançado, as inovações. Desculpa. Não, ótimo, eu agradeço. Dando bem nesse momento. Não, porque eu já andei perguntando, aí falaram pra mim, não, mas é caríssimo isso. Não, é assim, ó, é preço mesmo você comprar um trator. Vai comprar um trator, para botar um pulverizador atrás, os tratores e implementos vai gastar 140 mil. Ali tu vai ficar entre 110, 130, tá nessa faixa. Só que o que tá legal que eu vi, que a gente, da Tereza Cristina, da nossa ministra, acho que assim, ela fez uma coisa bem interessante para nós agricultores e principalmente para o fruticultor, que ele não é pronafiano.
para o viticultor, por conta do alto custo de implantação, ele é Pronamp, né? Então, assim, ele tem uma faixa aí que é faturamento até 2 milhões ao ano, mas pode pegar dinheiro até 430 mil para fazer investimento na propriedade. E agora, eles abriram a linha ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que vai de encontro com a proposta, tanto aqui do curso quanto dos municípios que têm de fazer uma fruticultura mais voltada para o orgânico, biodinâmico e tal. Então, pega dinheiro para você fazer essas melhorias de manejo, vamos focar agora no ABC, 4,5% ao ano, o juro, em 8 anos com até 3 de carência. E aí isso a gente vê a implantação do vinhedo, aí vem a questão de equipamentos. Equipamentos. Outra coisa, a gente está com problemas de excesso, principalmente de rastreabilidade. Não dá mais para você usar a defensiva agrícola do jeito que quer, vai vender teu produto, se pegar, fecha a porteira da propriedade, né? Então a gente tem que partir para uma agricultura biológica. Aí tem a questão assim, é caro, tem que comprar da cooperativa, você pode produzir o seu insumo dentro da tua própria propriedade, fazer uma biofábrica e 30% disso o governo está custeando via programa da agricultura. Mas o que eu achei mais legal é o Modern Infra, que é a infraestrutura. Então essas questões assim, de drone, outra coisa que pra gente é muito importante na fruticultura que tu viesse falando até agora, temperatura e umidade. Então estação meteorológica, para quem vai, a gente está indo para a agricultura 4.0. Então essa agricultura 4.0, ela não é para o cara do Mato Grosso apenas, que é milionário, tem aquelas máquinas lá. Pequeno produtor, né? Não, ela é para o pequeno produtor. Qual que é a importância de a gente ter uma estação meteorológica dentro da total, né? Se você quer ser competitivo no mercado, ainda mais para uva. Ainda mais para uva. Porque vai fazer um manejo, e aí tu vai linkar o teu MIP, teu manejo integrado de pragas, e aí tu coloca a doença junto, com a leitura do software que está saindo da tua estação meteorológica. E você comprou como programa ABC, que vai levar 12 anos para você pagar. Então, acho que agora a gente está nesse momento dessa crise, dessa pandemia, tem várias coisas que foram ruins. Aproveitar, né? Mas eu acho que para nós... Aí tem uma outra propriedade mais plana, né, mecanizável, serviço de 3 horas. E esse, por exemplo, no caso nosso, que é pulverizador estacionário, muitas caudas, algumas caudas, eu tenho que ter 3 pessoas. Uma para ficar mexendo ali, uma para puxar a mangueira e outra para pulverizar. Eu não sei como vocês conseguem fazer sozinhos. Ninguém consegue, o negócio sobre-humano. Mas normalmente são 3. Então, se você põe esse serviço, vamos lá. 3 dia homem vezes 3, são 9 dia homem. 9 dia homem. Quanto que vai ficar isso? R$100 por dia, R$900. E contra 3 horas de trator, quanto que fica 3 horas de serviço de 3 horas de trator? Se não quebrar. Não, a gente não conta. Esse quebrar tá na conta, tá na hora. Esse quebrar, a manutenção do trator tem que estar no preço da hora do trator. 460. Conta 900. É metade. E outra, quando você está pulverizando na mão, cara, por mais boa vontade que o cara tenha, ele não consegue pulverizar direito. Porque principalmente no orgânico, você trabalha com caudas de contato. O que é uma cauda de contato? Ela tem que ter contato por toda a planta. Você tem que pegar todos os cantinhos da planta. Aí o cara o ano passado, ano retrasado, daqui a pouco uma cascavel lá, ele foi matar cascavel, daí ele rolou no morro, achou outra cascavel, ele rolou no morro com 2 cascavéis, daqui a pouco ele continuou, daqui a pouco ele começou a passar
meio mal, uma dor na perna. Aí ligou, olha, acho que uma cascavel me picou. Estou descendo para ir tomar banho para depois ir para o hospital. Você tá louco, cara, fica aí. Então, você tá vendo? Tem uns negócios assim, cara, com mais boa vontade. Agora, com o trator, né? Se você usar o equipamento certo, movimenta as folhas, vai tudo direitinho, vai no caule. Porque não tem que usar madeira, né? Principalmente uva, né? Cochonilha, né? Então tem que ter uma pulverização efetiva, né? Então, os R$400, a pulverização vai ser muito melhor do que na mão, né? Agora, o drone, eu vejo problema, porque o drone você vai fazer por cima, né? Muitas, mas muitas mesmo, você tem que pulverizar por baixo. A não ser que movimente, mas... Eles têm um esquema que ele movimenta. Aí eu acho que teria que ser aquela... Como é que chama aquilo com íons? Eletrostática, né? A cauda ser eletrostática. Você tá vendo? É tecnologia. Você tem que saber. A minha cauda tem que pegar o estômago embaixo da folha. Mas então daí o que eu tenho que fazer? Às vezes, muitas vezes, gente, às vezes não, muitas vezes, que o pessoal pensa assim, tecnologia é sinônimo de aumento de custo. Muitas vezes não. Você usar tecnologia, você vai diminuir o custo de produção do seu vinhedo. Oi? Antes eu usava roupa postal normal. Então, 20 quilos nas costas, lá na mão. Nossa, não. para 100 pés, quando a videira já está com formadinha já? Toda formada, era em torno aí de 40 a 50 litros. Aí eu fiz o investimento e comprei uma eletrostática. A eletrostática é por nebulização. Isso. Eu uso hoje, em 100 pés, média de 18 litros. Olha só, aí você economiza... Você economiza produto, mão de obra e fica mais eficiente. Fica uma vez só. Economiza fisioterapeuta. A gente gravou com um produtor muito forte em Mojimirim e esses produtos. Ele falou que a maior briga dele é a pressão que o pessoal vai bombear. Não, isso aí, gente, o pessoal faz tudo errado. O cálculo dele já é totalmente. A briga dele é outra. Quando o cara pega um produto, ele dá um banho, ele não pulveriza, ele erra a pressão. Aí tem 1000 cálculos, no produto não rende. A gente vai discutir bastante isso no 4º módulo de tratos culturais. Essa parte de pulverização, às vezes o cara usa um produto maravilhoso e daí dá tudo errado. Porque ele usou a pressão errada, o tamanho de gota errada, a vazão errada. Então tem todas essas questões que... Eu diria que era só bombear, mas o cara me deu uma aula lá. Não. Às vezes tem gota desse tamanho que às vezes até queima a folha. Porque está concentrado o produto ali. E fica parte da folha que não caiu nada. Aquela parte da folha, aquilo ali para os micro-organismos é um mundo. Ali tem uma parte que tem muito e outra parte que não tem nada. Ele vai ali, onde não tem nada, né? Então, esses detalhes têm que ser muito bem feitos. Principalmente nas caudas para manejo orgânico. Que, além de tudo, além de ser de contato, você tem que atingir o alvo. Por exemplo, você pode matar insetos voadores com água com trigo. Que daí cola a asinha dele no trigo, ele morre. Só que você tem que acertar ele, né? Essa é a questão. Tem muitas coisas, aí você tem que saber o hábito do inseto, que hora que ele tá voando, que hora que ele vai passar por ali, que jeito que ele, se ele voa, se ele rasteja, o que ele come, se ele mastiga, se ele enfia lá uma tromba lá para chupar as coisas, você tem que saber. Porque você tem que atingir o alvo.
Então, às vezes, eu sou orgânico, não vou comprar um equipamento eletrostático. Aí que ele tem que comprar. Você entendeu? Então, eu queria que vocês só saíssem daqui percebendo a importância, que às vezes a gente está mexendo com as coisas e não dá devida importância em alguns detalhes, né? Nesse detalhe que mora ali o seu sucesso ou o insucesso das coisas. É detalhe, né? E hoje, como a margem de lucro nossa é muito baixa, né? Muito mais baixa, né? A gente não pode errar mais. Então a gente tem que estar aqui se estudando, ir atrás, né? Sempre tem que. Eu não sabia dessa empresa desse drone aí, ó. Eu já aprendi uma coisa, já ganhei de hoje, né? Ficar conectado nas coisas, visitar, né? Ir em feiras, porque hoje tem muita coisa, muita tecnologia nova aparecendo, né? E a gente tem que estar ligado nessas coisas, porque senão às vezes fica inviável no nosso trabalho. Você não consegue mais fazer, né? O que a gente puder ter para otimizar nosso serviço, transformar um homem bom em 10. Em 10, otimizar o serviço dele. Ele vai fazer o serviço de 10 homens. Porque não tem os outros 9 mesmo, não tem. Não tem nem bom nem ruim. A pessoa não quer trabalhar na roça mais, né? Então a gente tem quem for trabalhar lá vai ter que facilitar o serviço, né? Orgânico ou não. Então, gente, só para dar uma... A gente jogou um monte de coisa, né? No ar. Aí eu queria vamos dar uma olhadinha agora no campo.